Quem é o dono da sua fé? Esse é um tema complexo porque envolve opiniões diversas. Muitas vezes envolve questões culturais e sociais e até geográfica. Mas, ao mesmo tempo, esse canal é uma oportunidade para expressar uma opinião respeitosa e fundamentada em princípios éticos, nas orientações bíblicas e no direito de escolha. Temas relacionados à maneira como expressamos nossa fé têm chamado atenção quando comparado aos ensinamentos bíblicos de Deus e de Cristo. Mas, não tenho pretensão de ser o dono da verdade, e muito menos criticar qualquer denominação religiosa. Até porque o que se espera de um ser humano e especialmente do religioso é o respeito a todos, independente das diferenças de crenças. A pergunta quem é o dono da sua fé é profunda e convida a reflexão pessoal. A fé, em sua essência, é algo íntimo, e a resposta pode variar muito conforme as crenças e a vivência de cada pessoa. Muitas vezes a fé está relacionada com a cultura, família e até mesmo a questão geográfica. Vivemos em um mundo onde muitos buscam líderes, influenciadores ou instituições para orientação espiritual. No entanto, Jesus Cristo foi claro ao ensinar que a fé verdadeira deve estar centrada em Deus, e não em homens. Mas aqui, queremos nos ater ao entendimento da palavra de Deus. Mas, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe e comente. A fé cristã é entendida como um dom dado por Deus. A Bíblia refere-se aos cristãos como, olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Hebreus 12:2. Nesse contexto, a fé não é só uma escolha pessoal, mas algo que é sustentado e guiado por Deus. Portanto, a fé é algo que se alimenta, se pratica com liberdade e responsabilidade. Ninguém pode forçar ou controlar a fé de outrem. A Bíblia diz, Deus é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. A Bíblia diz também, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Deus é liberdade, é livre-arbítrio, é amor, e o amor não força, não obriga, não oprime, não prende, o amor é livre. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, ele convidou pessoas a segui-lo. Pergunte-se, em que ou em quem eu confio verdadeiramente? Você está colocando sua fé em Deus, em pessoas, em ideologias ou em você mesmo? Você está sendo guiado pela sua fé ou por orientação de homens? Muitas vezes, a religião é uma questão cultural ou geográfica. Depende muito de onde você nasceu, da influência cultural e familiar. Algumas regiões possuem movimentos religiosos predominantes, como no Oriente Médio, onde 90% da população segue o islamismo. Já o cristianismo é predominante na Europa, América e Oceania. Muitas vezes, a religião é uma questão cultural ou geográfica. Depende muito de onde você nasceu, da influência cultural e familiar. É por isso que o mundo religioso hoje é tão fragmentado, como mostra a relação abaixo. Cristianismo, 31,2%. Islamismo, 24,1%. E religião, 16%. Hinduísmo, 15,1%. Budismo, 6,9%. Religiosidade popular, 5,7%. Sikhismo, 0,29%. Judaísmo, 0,18%. Até mesmo dentro das próprias denominações existe divisões. Por exemplo, dentro do cristianismo existe centenas de religiões reivindicando a verdade para si e condenando outras. Por isso, quando falamos de religião nos vêm à mente perguntas como, será que a religião serve para unir a humanidade? Ou para dividir? Você visitaria o local de adoração de seu amigo, de seu irmão, de seus parentes, ou até mesmo dar ajuda quando esses precisam? Jesus fez isso. Ele não perguntou a crença das pessoas a quem ajudava. Você acha que Deus quer a unidade ou a divisão do ser humano? Você acha que a divergência religiosa agrada a Deus? Você acha que todas as religiões são caminhos para a salvação? Será que as próprias religiões concordam com isso? Ou é preciso fazer parte da sua para ser salvo? Será que Deus confiou a homens o caminho para a salvação? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Além disso, não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu, que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos.
Atos 4:12. Ele entrou no lugar santo, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com seu próprio sangue, de uma vez para sempre, e obteve para nós um livramento eterno. Hebreus 9:12. Graças a essa bondade merecida vocês foram salvos por meio da fé, e isso não se deve a vocês, na verdade, é dádiva de Deus. Não é resultado de obras, a fim de que ninguém tenha razão para se orgulhar. Efésios 2:8 e 9. Um homem perito na lei perguntou: Instrutor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Em resposta, ele disse: Ame a Jeová seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e o próximo como a si mesmo. Lucas 10:25 e 27. Pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:40. A ordem clara: sigam a Deus. Este é o meu Filho, o escolhido, ouçam-no. Lucas 9:35. No Monte da Transfiguração, o próprio Deus ordena que sigamos a Cristo, e Cristo sempre apontava para o Pai. Devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. O que Jesus e a Bíblia nos ensina sobre confiar em homens? Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Não confiem nos príncipes nem nos filhos dos homens, que não podem trazer salvação. Salmos 146:3. Guia cegos é o que eles são. E, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 15:13 e 14. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Mateus 15:8 e 9. Além disso, não chamem a ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu Pai, o celestial. Nem sejam chamados de líderes, pois o seu líder é um só, o Cristo. Mateus 23:9 e 10. Então, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Mateus 24:23 e 24. Não terceirize a sua fé. A fé é uma responsabilidade espiritual pessoal. Terceirizar a fé é viver no automático, sem questionar, sem buscar, sem se aprofundar. A fé não pode ser delegada a outras pessoas, instituições ou líderes religiosos. Não é proibido pesquisar sobre essa salvação. Os profetas que profetizaram a respeito da bondade merecida destinada a vocês, fizeram diligente investigação e cuidadosa pesquisa. Eles procuravam saber o tempo específico e as circunstâncias que o Espírito neles indicava a respeito de Cristo. 1 Pedro 1:10 e 11. O congregante não só se tornou sábio, mas também ensinou continuamente ao povo que sabia. Ele meditou e fez uma pesquisa profunda a fim de compilar muitos provérbios. Eclesiastes 12:9. Assim, eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza das coisas que lhe foram ensinadas oralmente. Lucas 1:4. Você é responsável pela sua caminhada com Deus. Ninguém pode buscar a Deus por você. Pastores, padres, líderes e pregadores podem ensinar, aconselhar e inspirar, mas a decisão de viver uma vida de fé é sua. A fé precisa ser vivida, praticada e alimentada pessoalmente. Não viva uma fé automática ou herdada. Muitos apenas seguem o que aprenderam na infância ou o que é tradição na família. Mas fé verdadeira exige convicção, experiência pessoal e consciência. Relacionamento com Deus é direto. João 5:44. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Você não precisa de um mediador humano para falar com Deus. A fé cristã ensina que Jesus é o único mediador, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate correspondente por todos. 1 Timóteo 2:5 e 6. Cuidado com a fé dependente de pessoas. Muitas pessoas perdem a fé porque um líder decepcionou, ou porque falhou. Isso revela que, talvez, a fé estava colocada em homens, e não em Deus. Para fortalecer uma fé pessoal e viva, é
É importante entender que isso é um relacionamento, e não apenas uma religião ou um conjunto de regras. Busque a Deus por você mesmo. Por intermédio de quem temos esta liberdade no falar e podemos nos aproximar de Deus livremente com confiança, por meio de nossa fé em Cristo. Efésios 3:12. Busque comunhão direta com Deus pela oração, leitura da Bíblia e obediência. Jesus nunca quis formar seguidores que apenas o admirassem como homem, mas como caminho para Deus. Abra a Bíblia com o coração aberto. Ore com sinceridade. Não espere que outros façam isso por você. A fé não é cega, é baseada em confiança, e a confiança se aprofunda quando você busca entender. Não tenha medo de fazer perguntas, nem de admitir que há coisas que ainda não entende. Não precisa de palavras bonitas, nem fórmulas. Ore com o coração sincero. Deus se agrada da verdade, não de aparências. Fé não é só domingo na igreja. É como você age no trabalho, na família, nos relacionamentos, na forma como lida com o bem e o mal. A fé viva cresce quando você se aproxima de Deus com verdade. Alimenta sua mente e coração com a palavra de Deus. Agem com base no que crê. Mantém os olhos em Deus, não nas circunstâncias ou pessoas. Como sabemos qual religião é a única religião verdadeira, considerando que a maioria, se não todas, afirmam ser a única verdadeira? Jesus, no seu ensinamento, enfatizou que a verdadeira religião reside no amor a Deus e ao próximo, e não em rituais ou templos. Ele criticou a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época e destacou a importância de praticar a fé através de ações de bondade e justiça. Pelo cuidado com os oprimidos, órfãos e viúvas. Não tenha medo de pesquisar, a menos que tenham motivos. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se chega à luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas, quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas como tendo sido feitas em harmonia com Deus. João 3, 20 e 21. Será que algum homem pode se esconder num lugar onde eu não o veja? Por acaso eu não ocupo os céus e a terra? Diz Deus. Jeremias 23, 24. Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai, que está nos céus. Mateus 5:16. Não devam nada a ninguém, a não ser amar uns aos outros, pois quem ama o seu próximo cumpre a lei. Romanos 13, 8 e 9. Pois, se vocês amarem aos que os amam, que recompensa terão? Não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E, se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que fazem de extraordinário? Não fazem a mesma coisa as pessoas das nações? Mateus 5:47. No entanto, eu lhes digo, continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Mateus 5:44 e 45. Não julgue a ninguém. Essa é uma prerrogativa de Deus. Para mim, pouco importa ser examinado por vocês ou por um tribunal humano. Na verdade, nem eu examino a mim mesmo, pois não estou ciente de nada contra mim mesmo. Mas isso não prova que eu seja justo. Quem me examina é Deus. Portanto, não julguem nada antes do tempo devido, até que venha o Senhor. Ele trará da escuridão para a luz as coisas secretas e revelará as intenções dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, 3 a 5. Quem é você para julgar o servo de outro? É para o seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai. De fato, ele ficará de pé, pois Deus pode fazê-lo ficar de pé. Romanos 14, 4. Além disso, parem de julgar, e de modo algum serão julgados, e parem de condenar, e de modo algum serão condenados. Continuem a perdoar, e serão perdoados. Lucas 6:37. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem exerce fé nele não será julgado. Quem não exerce fé já foi julgado. João 3:17 e 18. Por isso, ó homem, seja você quem for, se julga outros você não tem desculpa. Pois, ao julgar, condena a si mesmo, porque você, que julga, pratica as mesmas coisas. Romanos 2:1.
Mas será que você, ó homem, que julga os que praticam essas coisas, mas fazem as mesmas coisas, pensa que escapará do julgamento de Deus? Romanos 2:3. Como vimos nos textos acima, não temos o direito de condenar ou absolver, determinar quem vai ser salvo e quem vai ser destruído. Isso é prerrogativa de Deus e Cristo. Diante de tudo que Deus e Cristo disse na Bíblia sobre seguir organizações humanas, seja ela política, ideológica ou religiosa, homens continuam seguindo homens. Mas, por que isso acontece mesmo diante de provas bíblicas? Antes de responder essa pergunta, gostaria de lembrá-los: se esse vídeo foi relevante para vocês, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe e comente. Ao longo de toda a história humana, grupos de pessoas que, mesmo diante da mais clara evidência de perigo de risco, permanecem seguindo líderes visionários políticos e religiosos. Como é possível que tanta gente, pessoas inteligentes, se recuse a ver o óbvio? A ciência e os estudiosos da comunicação explicam isso como imunização cognitiva. Mas, o que é imunização cognitiva? São processos de aquisição do conhecimento, incluindo pensar, a reflexão, a imaginação, a atenção, o raciocínio, memória e percepção visual e auditiva. Também envolve os processos mentais e influenciam o comportamento de cada indivíduo. A imunização cognitiva é um escudo que permite que as pessoas se agarrem a valores e credos mesmo que fatos objetivos demonstrem que eles não correspondem à verdade. A pessoa cognitivamente imunizada está no terreno da fé que dispensa o raciocínio lógico. Para ela, argumentos lógicos não têm a menor relevância. É por isso que assistimos gente com elevado grau de instrução, pessoas inteligentes articuladas que sabidamente não está tirando nenhum proveito material da situação, essas pessoas defendendo em público o indefensável. Como é que essas pessoas chegam a esse ponto? Bom, existem pelo menos 5 fases no processo de imunização cognitiva. Primeira fase: isolamento de quem tem opiniões diferentes. A pessoa vai eliminando de seu convívio quem pensa diferente dela. Segunda fase: redução da exposição às ideias contrárias à do grupo. O indivíduo passa a ler e ouvir apenas as opiniões alinhadas com seus credos, e a liberdade de expressão passa a ser ameaça, quando vozes dissidentes são caladas, e textos são cuidadosamente escolhidos para seguir apenas uma visão de mundo. Terceira fase: conexão dos credos a emoções poderosas. Se você não seguir aquelas ideias, algo de ruim vai acontecer com você. E se você pecar, você vai ser destruído. Sua vida, suas economias, seus benefícios estarão todos em perigo. Quarta fase: evitar associação a pessoas que trabalham para combater as ideias dos grupos contrários. Isso acontece na política, na religião, até mesmo na ciência, quando métodos de investigação científica focam nas fraquezas das teorias adversárias, ignorando os pontos fortes. Quinta fase: a repetição, repetição, repetição. A repetição cria-se um tema, um slogan, que materializa um determinado credo ou visão que passa a ser repetido como mantra, numa técnica de aprendizado. Os especialistas sabem que nossas mentes evoluíram muito mais para proteger nossos credos do que para avaliar o que é verdade e o que é mentira. Os especialistas em comunicação constroem retóricas fantásticas com a intenção de desviar o tema principal e especialmente para imunizar cognitivamente os soldados da causa. Aí não adianta mostrar o vídeo, o recibo, o cheque, ou a ordem da transportadora ou grampo telefônico. Não adianta nada. O imunizado cognitivo está vacinado contra fatos. Provavelmente essa pessoa já foi contaminada por altas doses de imunizante cognitivo e a descontaminação é muito lenta, demorada e muitas vezes o resultado não é nada satisfatório. Então Jesus se dirigiu novamente a eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará na escuridão, mas terá a luz da vida. João 8:12.